Vamos curvar as nossas cabeças para mais um momento de oração. Deus querido, é assim que nós nos sentimos. O Senhor conosco é sinal, ó Deus, de garantia, de segurança, de vitórias. É sinal, ó Deus, de que qualquer coisa que vier sobre nós, o Senhor está conosco. E a vitória sobre estas coisas virá. Por isso, ó Pai, fique conosco todo o tempo, cumprindo assim a Tua promessa de estar conosco até a consumação dos séculos. Te louvamos por esse tempo aqui, te agradecemos, ó Deus, pelo companheirismo tão gostoso que nós temos tido enquanto igreja, quanto servo do Senhor, com o Senhor. A Tua presença em nossas vidas, no nosso dia a dia, é a certeza de que a nossa vida será vivida para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor agora sobre o estudo da Tua palavra. Que nós saiamos daqui cheios das Tuas realidades, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou tentar condensar aqui para a gente terminar hoje. Porque nós já pegamos os princípios corretos do quarto mandamento. Então, se nós caminharmos assim, um pouquinho mais rápido, com a síntese dos textos e princípios, a gente vai conseguir terminar hoje. Então eu queria só dar uma voltada aí no que nós já aprendemos. No Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos, a palavra sábado aparece mais ou menos umas 50 vezes. 50 vezes a palavra aparece. E às vezes a gente lê essas passagens e a gente não percebe do que é que está acontecendo. Dentro do contexto do Novo Testamento, nós precisamos de entender duas coisas. Há duas realidades caminhando juntas. Primeiro, uma igreja judaica. Segundo, a igreja cristã. Os do caminho e depois passa a ser os seguidores de Cristo. Então, essas duas realidades, elas convivem paralelamente durante um bom tempo da história da igreja. E principalmente enquanto o Novo Testamento está sendo escrito. Que o apóstolo Paulo e esses irmãos que Deus usou de uma maneira especial, nesse primeiro momento, dos primeiros anos da igreja, é uma igreja que caminhou paralelamente com os judeus, a igreja judaica, a sinagoga e a igreja. Então, aonde nós vimos muitas vezes a discussão do colégio apostólico em Jerusalém, definindo algumas coisas que os gentios deveriam ou não fazer. Então, quando nós estudarmos o sábado no Novo Testamento, a gente não pode perder isso de perspectiva. Não é? E nós precisamos de ter essa noção. Aliás, não é só o sábado. Várias outras coisas que foram discutidas, né, no presbitério em Jerusalém, por assim dizermos, da liderança em Jerusalém, com relação a estas coisas que eles deveriam definir, porque eram tudo novidade, havia uma estrutura religiosa, e agora Jesus vem e traz uma nova maneira de trabalhar essa realidade espiritual, essa espiritualidade, e de uma perspectiva diferente. É isso aqui que a gente precisa entender. É aquilo que nós falamos domingo passado na ceia. Uma porta estava se fechando e outra estava se escancarando até que a terra fosse levada para o céu.
Então essa é a última da realidade que vai acontecer. Então quando a gente observa Jesus fazendo determinadas coisas, não significa que Jesus não estivesse cumprindo os mandamentos de Deus. É aquilo que o Joaquim observou da outra vez. É que Jesus estava dando o conceito correto. Que os judeus e fariseus, etc., tinha criado um punhado de coisas, de não pode, não faça, em cima daquele princípio lá atrás. Então, quando Jesus chega, ele não quebra o sábado. Simplesmente, ele dá um enfoque correto do sábado. Tanto é que Jesus, na igreja, ele estava ali representando a realidade judaica. Essa realidade ela se estenderia depois com o ministério do apóstolo Paulo, com o ministério dos próprios apóstolos, não é? O próprio Pedro exerce parte desse ministério além fronteira judaica. Então, quando nós observamos essa ação de Jesus nesse contexto dos mandamentos, é exatamente que Jesus veio cumprir os mandamentos. Jesus não pecou em momento nenhum em fazer o que ele fez no sábado. Momento nenhum ele não pecou. Até porque o próprio Novo Testamento diz que em tudo ele foi tentado e em nada ele pecou. E ele cumpriu cabalmente a lei. Então não tem nenhum mandamento que Jesus não cumprisse. Ele cumpriu todos eles. Então nós precisamos de partir primeiro dessa perspectiva. Por exemplo, ele começa o ministério dele, ministério público dele, dizendo quem ele era. Então ele vai à sinagoga, abre o livro de Isaías, lê sobre ele, não é? Que ele veio para trazer cura, para trazer libertação, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele fecha o papiro e diz assim, cumpre-se isso agora. Isso no sábado, ele está lá no sábado pregando isso. Então, Jesus, ele vive dentro de uma realidade judaica, e ele traz a realidade de Deus para dentro dessa realidade. Jesus confronta os fariseus em determinadas situações. Vocês podem olhar que aquele texto que nós lemos quarta-feira passada, quando os discípulos dele comem as espigas de milho, eles não o acusam de roubo. Porque já há lá em Deuteronômio a possibilidade disso acontecer. Jesus não é acusado de roubo, mas eles comem espiga que eles não plantaram. Eles colhem. Mas isso aí já está lá em Deuteronômio. Se você não vai pegar um saco de espiga de milho e levar para casa fazer pamonha. O que está lá é o seguinte, se você vai matar a sua fome. Então o texto diz que comeu. Tanto é que eles não acusam Jesus de roubo. Eles acusam Jesus de permitir que os seus discípulos façam alguma coisa no sábado. Colheita no sábado. Então aí, veja, no sábado ele diz quem ele era. Ele era o Messias. Então ele veio cumprir essa realidade do sábado, inclusive. Ele veio cumprir essa realidade. O tanto é que pode olhar todos os comentaristas, apontam que Jesus Cristo é o verdadeiro sábado. Que ele é o verdadeiro descanso. Vai culminar nele. Que lá atrás está a sombra do que viria em Cristo Jesus. Então, Jesus, primeiro, ele determina quem ele é. Ele é o Messias, ungido pelo Espírito Santo de Deus, e veio trazer libertação, cura, vida. Então, isso é o que Jesus traz. Quando é lá na discussão, então ele coloca o sábado como deveria ser colocado desde sempre. Quer dizer, o homem, ele veio para desfrutar, Deus o colocou para desfrutar do sábado. Então Jesus diz isso para os fariseus.
Então, no sábado é um tempo de operação de Deus, é um tempo de glorificar o nome de Deus, é um tempo de Deus trazer uma realidade à vida das pessoas. E depois ele diz assim, e sendo o Messias, eu sou o Senhor do sábado. Então o que Jesus diz? A partir desse momento, eles começam a testar Jesus, a observar o que Jesus está fazendo no sábado. Pode olhar, todos os textos que vocês leram com relação às intervenções de Jesus no sábado, os fariseus estavam de olho tentando pegar-lhe alguma coisa para ver se ele ia fazer alguma coisa no sábado. Então Lucas traz a maior parte, até porque pela perspectiva médica, né? Porque Lucas, sendo médico, ele tem mais facilidade de falar sobre cura. Então Lucas é que trabalha a maior parte dessa manifestação libertadora de Deus em Cristo Jesus no sábado. Então o que pegou aqui para os fariseus no sábado foi quando Jesus disse o seguinte, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Isso era num sábado. Isso era num sábado. Então aí eles acabam esquecendo a questão do sábado que ele estava quebrando. Agora eles queriam matá-lo porque ele estava dizendo que era Deus. Mas aí, veja, acaba uma coisa sendo mais importante do que a outra. Pode olhar agora. Agora eles começam a ver Jesus por esse ângulo. Eles não importaram quando Jesus falou sobre a sua realidade messiânica. Eles não ligaram muito, eu imagino que eles não conseguiram conceber o que Jesus queria falar sobre o lugar do sábado na vida das pessoas. Quando ele diz que era o Senhor do sábado, eles até acharam que ele estava meio assim falando coisa que tinha nada a ver, mas quando ele fala que o pai dele, Deus, o pai, trabalhava e que ele trabalhava também, aí começou aquela perseguição, aquela percepção de querer matá-lo exatamente porque ele falou que é Deus. Então aí vocês começam, o que nós vamos começar a ver a partir desse momento? Nós vamos começar a ver Jesus Cristo agindo no sábado como Deus, como Filho de Deus. Pode olhar. Todos os eventos do sábado, o foco de Jesus é agir para que eles entendam que Ele é Deus. E que no sábado é um dia em que Deus opera a libertação. E tem aquele das mãos ressequidas, eu acho que estão nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Que ele pergunta aos fariseus, quer dizer, Jesus parte para uma apologia com eles, pergunta assim, é lícito fazer isso no sábado, bem ou mal, curar, tal. Jesus já chama eles para um debate. Então, quando Jesus vê o camarada, ele diz assim, Jesus fica irado e entristecido por causa da dureza do coração deles. Quer dizer, a pessoa está lá com a mão ressequida, a cura está ao lado dele, e Jesus não poderia fazer nada porque é sábado. Aí ele manda o camarada esticar os braços. Então aí ele vem curando, expelindo o demônio. Lembra daquele demônio que chegou no sábado, dizendo que ele era o Cristo? Veja, isso aqui que são momentos assim. É um tema gostoso de estudar, irmãos. Quando você tem essa perspectiva, aí você começa a estudar as manifestações de Jesus no sábado, são tremendas. Pensam vocês, os fariseus, sacerdotes, os escribas, aqueles que deveriam apregoar a visitação de Deus à raça humana, não estava vivendo, se comportando diante dessa manifestação. O inferno vem
e começa a dizer que ele era o Cristo, o Filho de Deus, no sábado, através de uma possessão demoníaca. Aí o que Jesus faz? No sábado, cala o demônio. Olha, veja, ele poderia muito bem calar a boca dos fariseus, não poderia? Que está dizendo o contrário. Nós não acreditamos que você é o Cristo, o Filho de Deus. Não acreditamos nisso. Aí o capeta vem e diz, não, ele é. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Aí, Cristo, pá, fecha a boca. E aí nós podemos ver, por exemplo, quando vem aquele coxo, que ele manda ele levar a cama, o que ele faz primeiro? Não o teto, não, o outro. O teto também ele faz a mesma coisa. Perdoados estão os seus pecados. Quem é que pode perdoar pecado? Só Deus. Então pode olhar para você ver, toda a manifestação do sábado, fora esse incidente de comer as espigas verdes lá na lavoura de milho, todas as outras realidades têm a ver com misericórdia. Quero isso. Eles não entendem que esse momento era um momento de se desfrutar. Por isso que aquele texto nós lemos na quarta-feira retrasada. Se deleitardes no meu sábado. Olha. Então, quer dizer, esse momento cultico é um momento para Israel ter usufruído do descanso, lembrar do Criador, lembrar daquele que cuida, daquele que preserva, daquele que traz recursos, daquele que... É um momento cultico, é de descanso físico. Mas era um tempo de parar e pensar em Deus como Criador, em Deus como sustentador, Deus como preservador, Deus como libertador, Deus como... Então Jesus começa a dar essa virada de conceito no sábado. Então a visitação de Deus era uma visitação indiscutível no sábado. Então Jesus passa, você pode olhar todas as realidades que Jesus passa essa manifestação de Deus no sábado. Pode pegar todas as evidências de presença de Jesus no sábado e trabalhar isso para vocês verem a manifestação de Deus no sábado. Paulo escreve, irmãos, também, lá em Colossenses, Paulo fala a questão do sábado para que as pessoas pudessem entender que o sábado era uma realidade de uma antiga aliança. Agora nós tínhamos uma realidade da nova aliança. E que Jesus cumpriu essa antiga aliança. E que Jesus trouxe a perspectiva dessa nova aliança. Que é uma manifestação de Deus, uma interferência de Deus na vida das pessoas com graça e misericórdia. Agora, Paulo, pode ler lá, Colossenses 2, 16 e 17. Ali Paulo vai além, porque Paulo já está aqui, quando ele escreve Colossenses, a igreja já andou, não é? A igreja já deu uma caminhada. Então aqui ele está já escrevendo a igreja gentílica, embora essa igreja possa ter algum judeu lá dentro, e o judeu quer bagunçar o coreto. Que é a mesma coisa de quando ele escreve as igrejas da galáxia. Quando ele escreve Gálatas, que é a carta às igrejas da galáxia, ele já traz, olha, cuidado que esse pessoal está passando por outro evangelho, que não é outro evangelho, ele discute a circuncisão, discute a lei, e começa a mostrar essa perspectiva da graça responsável. E nós ouvimos isso com o reverendo Nicodemos no domingo retrasado, quer dizer, que essa graça responsável, a liberdade de Cristo não me dá o direito de ser libertino, não é? Inconsequente, irresponsável. Essa manifestação de Deus
toda vez que eu sou alvo dela, eu sou alvo também de responsabilidades que tem a ver com essa manifestação de Deus na minha vida. Veja lá o que Paulo diz aos Colossenses. Não. 2 16 e 17. Isso. Não. 2,17. Colossenses 2, 16 e 17. Isso. Olha aqui. Então veja, Paulo já está agora, ele concebe, veja, Paulo já com a concepção daquilo que de fato era a realidade do sábado. Então ele diz, nós estamos vivendo uma nova realidade. E uma das coisas, irmãos, que eu disse para vocês domingo passado, que sempre eu tive no meu coração, é que o domingo, ele não tem nada a ver com a questão de Constantino lá no século III. Claro que ele institucionalizou o domingo, mas a amplidão do domingo, não é porque ele fez isso que a igreja cristã cultua a Deus no domingo. Isso, para que não haja, mas o problema maior dos defensores que querem pegar, diz, olha, o domingo só existe por causa de Constantino. Mas não é verdade isso. Constantino só legalizou o negócio. Porque ele via que tinha alguma coisa no próprio, e uma questão política até. Porque o cristianismo estava impactando as pessoas, e aí dificilmente um político toma alguma decisão que não seja puxar sardinha para o que ele está pensando lá na frente. Irmãos. Dificilmente. Existem. Hein? De quê? Não, ele tinha convicção nada, ele tinha uma plataforma política. É a mesma coisa do cara que chega aqui e chama a gente de irmão, ele não tem nada, ele vai em qualquer outro lugar e chama de irmão também, aquela coisa toda. Mesma coisa, quer dizer, eu vejo Constantino como instrumento que Deus usou um punhado de outros, mas que o propósito dele era um propósito político. Era político, claro que era político. Como Pilatos, como Herodes, como um punhado de outros que estavam envolvidos. Mas Deus é Senhor dessas coisas. Deus aluga as navalhas, Deus pega, manda alemães, qualquer coisa assim. Então, Deus faz, Ele move, irmãos. Eu não posso perder isso de perspectiva. Não há nada que Deus perde de perspectiva e de controle. Assírio, alemães, qualquer um que venha, Deus usa esse negócio. Isso aqui é só para... Isso aí é só para... Porque às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. A gente acha que a gente vai levando as coisas e vamos decidindo, e Deus vai assinando embaixo. Deus diz não, e quando Ele diz não, há um apagão na sua, na minha mente, na mente de qualquer um. E aí a gente começa a perceber que Deus está por trás. E o bom é assim, quando Deus age, você não tem dúvida de que a mão dele estava no projeto. Diga, Joaquim. Alguém me ligou essa semana, dizendo... mas ele já estava pensando aí que o negócio ia pegar. 5 horas, 5. Aí o pessoal estava me ligando, dizendo o seguinte, vamos mudar o culto? Eu disse, não, meu irmão, não vai mudar culto. Chegou a ligar. Eu disse, não vou mudar culto, meu irmão. Eu cultuo ao Senhor, eu não cultuo a bola.
Mas há muita coisa por trás disso. Vocês leram as manchetes, pessoas fazendo previsões e punhado de outras pessoas aí declarando, dizendo que já havia visto que o Brasil seria campeão. Então, eu consigo perceber, não só lá com Constantino, não só com Cícero, não só com Herodes, não só com Pilatos, não só com Bin Laden, não só com Obama, com Dilma, com Lula. Então, eu acredito que Deus tem tudo sob controle e todas as coisas são feitas dentro do seu propósito. Eu preciso de acreditar nisso, porque senão você entra em parafuso. Nós cremos nessa realidade, eu preciso de exercitá-la todo dia. Exercitei ontem, eu disse aliás, afinal, quem assistiu lá no Beth Shalom os jogos, eles viram que eu não sou ouvinte, ou aliás, assistente assíduo aonde está assistindo. Eu não dou a mínima, eu vou lá, pergunto como que está, volto, faço uma coisa. Toda a vida eu fui assim, né? E eu não tenho isso. Eu torço, sou brasileiro, eu até gosto da vibração do pessoal, muda todo, né? Como o Otaviano falou, pessoal, continue cantando o hino. Continue cantando o hino, continue honrando o Brasil, continue fazendo com que esse país melhore, continue, né? Então a gente precisa de entender que há um Deus por trás de todas as coisas e que a FIFA não é maior do que ele, né? Por exemplo, precisar de prender esses caras aí, a polícia, e aconteceu aqui para ser preso. Então, tudo isso, meu irmão, tem a ver com o grande, o macro propósito de Deus, além de mim, além de você, além de uma bola que corre com 22 camaradas correndo atrás e 1 milhões bobão olhando esse cara. Não é gente sofrendo, do coração caído. Mas então, eu acredito, irmãos, que Constantino foi um instrumento. Da mesma maneira que eu vejo lá no início da caminhada da igreja, paralelo com a igreja judaica. Então isso é para legislar. É quando a coisa começa a ficar assim muito bagunçada e que essa bagunça está chegando ao palácio, então vão meter uma lei nesse troço aí para a gente pôr a casa em ordem. É isso que precisa fazer. Por exemplo, nós agora que estamos engateando nas leis da internet, não é? Mas tem que pôr. Tem que fazer alguma coisa. Então, as leis, elas surgem à medida em que vai surgindo necessidade delas. Por isso nós temos as pessoas que legislam, não é? Nós temos as pessoas que constroem essa realidade legal. Então, eu acredito que Constantino, ao ver esse come sangue, não come sangue, o pessoal comia chouriço, o outro não comia, aquele negócio, um brigava no sábado, o outro brigava. Gente, vamos com esse negócio aqui. Vamos pôr tudo no domingo. Agora imagine, isso aqui não foi feito assim, aleatoriamente. Embora sendo uma atitude política, eu acredito que era, e a maioria dos historiadores acho que foi. E prova porque foi. Então, mas ele não faz isso sem base para fazer isso. Então é aqui que eu começo a ver o começo de toda a realidade do domingo. E quando isso começa? Quando tudo isso começa? Jesus faz todo, cumpre tudo. Aí na sexta-feira ele é crucificado. No sábado, imagina aquele sábado, o tamanho daquele sábado. E é um tamanhozão mesmo, porque o sábado começava na sexta-feira depois das 6, e ia até às 6 horas, mas aí já estava escuro, não tinha como fazer nada. Então aí o domingo começa diferente. Se Deus no sábado estava propondo ao mundo daquela época e a nós hoje, uma realidade de intervenção, no domingo ele iria fazer algo muito maior do que ele fez durante todos os sábados. Então o que acontece? No capítulo 28 de Mateus, nós encontramos essa realidade
da ressurreição. E eu puxar o tempo lá. Mas eu queria terminar. Esse 28, capítulo 28, mostra a realidade da ressurreição. Então aqui as mulheres vão bem de madrugada, não é, naquele dia, e lá está bem claro, no primeiro dia da semana. Claro, sábado era o dia que o judeu tinha que guardar. Mesmo sendo Jesus sepultado, não tinha como ir lá fazer nada. Inclusive Jesus foi enterrado às pressas, sem o devido preparo, fora da cidade. Foi antes que começasse o sábado. Então Jesus foi enterrado às pressas, sem todo aquele aparato que lhe era digno fazer. Por isso que as mulheres, olha, aqui está o ministério das mulheres. Veja, nenhum discípulo vai. Não tem um homem nesse projeto aqui. É aqui que eu vejo, irmãos, que às vezes a gente quer propor a ordenação de mulher, mas Deus colocou as mulheres de tal maneira na igreja, que não é para ser presbítero, não é para ser diaconisa, não é para ser pastora, é para ser algo muito maior do que isso. Que elas têm uma percepção fantástica. Quando as mulheres têm discernimento espiritual, irmãos, elas são muito mais espertas do que todos nós juntos. Não tinha um discípulo lá. Aí você fala, mas não era papel de homem. Gente, Jesus só tinha no colégio apostólico um homem. Hein? Uai, eles teriam que ir. Eles teriam que ir. Agora, no domingo de madrugada, quem vai? As mulheres. Eu acredito que essas mulheres, elas tinham preparado tudo e acabou o sábado à noite. Então elas ficaram o restante, isso aqui nós vamos levar, isso aqui. É com a mulher, meu irmão. Todos nós conhecemos nossas mulheres. Elas, nesse pacote que ela carrega tudo. Mexe nessa bolsa aí para você ver. Tem tudo. Se ela sonhar que o menino vai bater o dedo numa pedra, ela põe um metiolate, coisa lá da bolsa. Vai levar. Você pode gritar. Se você estiver num lugar, você pode pedir. Vai nas mulheres. Que o homem não carrega isso. Mulher carrega. Minha sogra faz isso. Então. Pergunta se tem algum homem aqui que carrega endereço. Por exemplo, eu não carrego absolutamente documento nenhum. Eu não carrego. Só carrego assim, vou para São Paulo, põe identidade no bolso, vou para São Paulo. Só com a identidade. Vê lá. Vê lá, eu nunca escrevi que era alérgico à abelha. Nunca. Então, mulher, ela tem essa facilidade. Então, o que acontece? Elas vão de madrugada, e aí elas chegam lá e já encontram a pedra. Deus foi muito mais rápido que elas. Já encontra a pedra removida. E aqui começa o longo dia de domingo. Então, muitas coisas vão acontecer nesse domingo. Pode. Está morrendo de medo. É claro. Verdade. Tá? Eu não disse que eles eram menos. Eles eram menos proativos. Porque, olha, não, tudo bem, até eu acredito, mas eles estavam com medo mesmo. Por quê? Porque quando elas dizem para eles que ele ressuscitou, ele sai sem medo e vai lá ver. Ele sai correndo. Pedro e João. Então, ele sai correndo para ver. Então, eu acho que ali é uma questão mesmo de proação. Uma mulher é proativa. Mas é a preservação. Calma, estou defendendo. Mas eu acredito, meu irmão, que nós somos mais assim. A gente é mais racional. Fala, eu vou sair, esses caras tal. Elas dizem, eu vou sair, ele é meu Senhor.
Eu não posso deixá-lo sem a preparação adequada. Elas colocaram o coração. E as mulheres, irmãos, fizeram... Por isso que tem gente que faz filme sobre Jesus aí, falando um punhado de besteira. Mas as mulheres, elas foram extremamente úteis ao ministério de Jesus. Começa a olhar para vocês. Agora, começa também a ver o lugar que Jesus colocou essas mulheres. Aí é para nós, homens, aprender com Jesus. A mulher, ela é receptível. Se o homem a trata bem, ela vai tratar o homem bem. Jesus conversou com a mulher samaritana. Homem nenhum conversava com ela. Se aproximasse dela é para ser o próximo. Olha, quando esse morrer, estou na lista. Né? Estou na fila. Porque ela deve ser uma mulher muito bonita. Eu acho que a mulher samaritana, ela era uma dessas aí, lindona. Não é uma mulher feia. Para ter 6 homens assim, não é uma mulher feia. E outra coisa, tomar o homem da marido da outra. Precisa ter alguma coisa além da outra, ou das outras. Não é? Então, Jesus vai e conversa com ela. Aquela que é pega em adultério, Jesus enfrenta todo mundo por causa dela. Veja como são as manifestações. Então, irmãos, as mulheres devem estar olhando assim, esse é o camarada que veio libertar-nos. A mulher samaritana diz isso. Olha, eu encontrei e ele falou tudo que eu sou, falou tudo, vem para vocês verem. Aí ela fala aos homens. Então, Jesus também conversava com carinho com Marta, conversava com carinho com Maria, ele estendia o seu coração em direção às mulheres também. Então, aonde elas têm esse feedback, elas dão isso. Meu Jesus não pode ser sepultado tão rapidamente assim, porque ele foi sepultado com o sábado chegando. Vocês lembram de Arimateia? Vai lá, oferece, porque ele não podia ficar pendurado lá a hora começar 10, 6 horas da tarde. Imagina, ele morreu que hora? 3 horas. Imagine vocês em 3 horas providenciar o sepultamento, tirá-lo de lá, pegá-lo, enrolá-lo no manto, levá-lo a sepultar antes que o sábado comece, porque senão eles se tornariam imundos, né? Então todo esse processo, as mulheres vão lá naquele dia. Então o que o anjo fala com as mulheres? Olha, vá rápido. Presta atenção nesse texto. Vá rápido e conte aos meus discípulos, é o anjo dizendo para ele, conte aos discípulos que ele, não, foi ele que faz isso, parecia antes. Então ele que manda aí. Não, o anjo é que fala para eles irem rápido, não é isso? Por quê? Porque esse dia vai ser longo. Muitas coisas irão acontecer nesse dia. A primeira coisa que acontece nesse dia é o primeiro culto. E qual foi a primeira igreja? O primeiro culto de domingo acontece nesse dia. E quem é que estava presente? Não, Jesus era o adorado. Claro, culto ele tem que estar presente. Hein? Nada, isso era o homem que estava longe, não foram eles. O que as mulheres fazem quando ele se dá a conhecer a elas? Elas caem de joelhos nos seus pés e o adoram. Primeiro culto. O primeiro culto está aqui. O primeiro culto do domingo está aqui. Então elas o reconhecem, caem aos seus pés e o adoram. Porque tinha muita... Mas tudo bem, mas ele aceita a adoração. É rápida, é com um número reduzido, mas é um culto. E Lucas. Porque isso é questão de diversão. Porque ali é o seguinte. Porque qual que é a finalidade lá? A finalidade lá
é que Jesus precisava ir e referendar o que havia acontecido. Porque ele ia passar ali, vem toda uma discussão. Vai passar no Hades, vai para tudo quanto é lugar, mostrando a sua vitória. E chegar para Deus e receber de Deus como se diz, está feito. Está feito. Está consumado. Então aí ele volta. Agora, ninguém sabe aonde Deus foi, aonde Jesus foi esse intervalo aí. Eu só sei que ele não estava mais preso, ele não estava sujeito. Ele poderia ter ido em qualquer parte do universo, tanto nas regiões celestiais, em qualquer lugar, e eu creio que isso aconteceu. Porque ele já não estava mais, ele não estava preso, e ele nada poderia segurá-lo. Então, o que é que acontece? O primeiro culto acontece ali. Elas oram e adoram ao Senhor. Isso, eles adoram. Do Gólgota, não, da Jardim lá onde foi enterrado, próximo ali. Porque é todo um espaço, né, ali. Aí o que acontece? Começa a movimentação de dizer que ele está por aí. E aí nós encontramos aqueles dois que já iam a caminho de Emaús. Vão discutindo. Ele se coloca entre eles. E aí há aquela discussão, vocês estão falando sobre o quê? Aí dizem, você é de onde? Você é um extraterreno? O que está acontecendo com você? Todo mundo sabe sobre o Nazareno. Aí que começa o primeiro sermão de domingo. E quem faz o primeiro sermão de domingo é Jesus. Isso, aí começa uma discussão, um sermão expositivo. Uma exposição de tudo quanto sobre ele. Porque qual que é a finalidade de uma mensagem de Deus? É abrir os nossos olhos. Então, quando Jesus chega lá no final, então aí eles já sabem, Jesus parte o pão, e aí come com eles ali, não é uma ceia, é um jantar, não é? A palavra fala ceia, aí você fala assim, mas ele falou que não ia tomar ceia mais. Ali não tem nenhum discípulo dele na realidade, mas ali estão pessoas que creem nele, então ele comeu com eles, parte o pão. Logo quando ele parte o pão, Jesus, do jeito, a maneira, veja que eram pessoas próximas a Jesus, que já tinham comido com Jesus, a maneira dele agradecer, a maneira dele partir o pão. Então ali aquela mensagem faz isso. Pensa, irmãos, ainda é domingo. Ainda é domingo. Já estava todo. Não, rebuliço estava, agora. Mas agora Jesus não estava preocupado com isso mais. O Império Romano, ele não tinha mais nada que eles pudessem fazer contra Jesus. Então Jesus, ele precisava de cumprir essas etapas. Então ele vai lá, se apresenta, faz essa mensagem, e aí já é tarde da noite, já está no finalzinho da noite. Aí Jesus faz o quê? Esse pessoal volta para Jerusalém, faz o caminho de volta para Jerusalém. Aí Jesus apresenta-se aos discípulos no domingo ainda. Depois primeiro ele apresenta-se Pedro, Tiago e João, né? Depois ele apresenta aos 10. Depois ele apresenta Tomé, tudo no domingo. E aí vem, irmãos, que a mensagem de Paulo e do restante do Novo Testamento é que o domingo, no sábado, o judeu lembrava do Criador, do legislador, do mantenedor, daquele que criou e sustenta. Mas no domingo, esse mesmo Deus se deu para resgatar toda essa criação que ele fez, para cumprir toda essa lei que ele legislou. E o domingo é o dia para ser lembrado.
esse é o dia que nós precisamos de cultuar, porque o nosso Deus, em Cristo Jesus, está dizendo para mim e para você, eu não só sou o Criador, mas eu sou também o Salvador. Então, por isso que daí para cá você vai ver que o domingo se fixou. Porque o domingo é quando nós celebramos aquele que veio para salvar-nos. Não só os homens, mas todo o planeta. Paulo diz que a terra geme pela libertação dos filhos de Deus. O dia que plenamente formos libertados, a terra também o será. Então, o domingo é muito mais, irmãos, do que uma conversa dessa aqui. Isso aqui você pode passar o tempo que você quiser estudando, você vai ainda descobrir coisas que aconteceram no domingo com Jesus. E se você quiser um estudo legal, assim, você pode sentar você mesmo e começar a pegar de Mateus, depois você vai para Lucas, ou depois você vai pegando, fazendo uma... Já tem isso pronto. Mas tem umas coisas que eu não gosto pronto. Porque pronto, não tem prazer, não é? Por exemplo, o pessoal gosta de comprar mudinha de alface pronta. O bonito é você ver aquele negócio, e levantar aquela folhinha, uma folhinha, duas folhinhas, três folhinhas, e dar o alface. O bonito é você ver germinar. Então tem pronto, a Harmonia dos Evangelhos. Tem, se você quiser pronto, tem um livro chamado Harmonia dos Evangelhos, ou a sinopse dos Evangelhos. Você pode olhar todos os eventos cronologicamente que aconteceram nesse primeiro domingo. Você pode pegar. Eu nem sei se tem espanhol e inglês, mas deve já ter em português há muito tempo. Isso aí com certeza, isso alguém já publicou isso para ganhar uns trocadinhos. Mas o bom, faça você mesmo, pega uma chave bíblica, pega uma concordância e vai procurando, vai anotando, olha, isso aqui foi no domingo, olha, quem estava aqui, por que Jesus fez isso, por que Jesus fez aquilo, e fecha. Aí depois você vai ver que a história da igreja, ela vai sinalizando isso. Tanto é que a visão, o pastor nos trouxe, domingo retrasado, o pastor Nicodemos, que aquela visão foi no primeiro dia da semana. Está lá no Apocalipse. Aí você pode também pegar outra coisa, o dia do Senhor, que também é o dia do sábado e que é o domingo. Ele é do Senhor esse dia. E nele nós nos deleitaremos. Devido às mudanças que aconteceram conosco como sociedade, a gente vai acabando abrindo mão de algo. Mas eu trabalho no domingo. Na realidade, não deveria trabalhar. Mas eu trabalho, tal, aí a gente muda, tal. Então, mas na realidade, o domingo é um dia para celebrarmos a vitória de Jesus sobre a cruz. A minha e a sua libertação. Quando Cristo se manifestou para restaurar a sua criação. Ele fez bonita essa criação, descansou no sábado, mas a salvação dessa criação veio no domingo. Então eu celebro a criação de Deus, mas eu celebro também o Deus Salvador, que se fez gente e que venceu a morte, o inferno, e deu o dom da vida aos homens. Isso foi no domingo. Por isso que domingo, irmãos, não é da cabeça de Constantino. Constantino foi um instrumento usado por Deus. Assim como Deus usou a Sociedade Bíblica Britânica para dispor a Bíblia para a gente achar. Quando eu falo assim, Ezequiel capítulo 10, versículo 3, você consegue achar? Não era assim. O papiro inteiro, você tinha que ler tudo para você saber. Então, aí Deus usou esses irmãos para nos dar uma maior didática, para que a gente pudesse achar. Imaginou essa biblioteca aqui, se a gente não tivesse uma maneira de achar
não é? De procurar. Há uma coisa boa aqui, um recurso que eu acho, aliás, eu embora sendo analfabeto, irmãos, em computação, porque para mim o computador é uma máquina de escrever inteligente. E eu a uso só assim. E com pouquíssimos recursos que eu uso depois. Eu sou muito, eu não consigo lidar. Assim, aquele negócio de ficar 3, 4 horas, eu fico até 3, 4 horas. Mas pesquisando, trabalhando a minha mensagem. Agora, ficar lá, eu não consigo. Eu só olho os meus e-mails, etc. Mas uma coisa que eu acho fantástica, já me ajudou muito, você digita lá na sua caixa de entrada qualquer nome. E aí aparece todos os e-mails que tem a ver com aquele nome, que estão nos seus e-mails. Por exemplo, eu tenho lá quase 2.000 e-mails na minha caixa de entrada. Então, às vezes, eu clico lá e falo, puxa, eu recebi um e-mail do Joaquim, tem uns 10 anos, não sei. Aí eu ponho, Joaquim, aí aparece todo o Joaquim lá. Não, eu não sei se tem, é só um exemplo. Então, você clica lá, você põe Joaquim, e todos os e-mails do Joaquim aparecem. Isso é coisa, olha. Claro, isso é a geração deles, ele já sabe disso. Mas claro que ele fala para mim, sim, pastor, isso é fichinha, tem muito mais coisa boa para fazer. Então são coisas assim que Deus cria. E a mesma coisa sou eu e vocês. Quer dizer, a mente nossa, ela foi preparada para buscar isso. Então quando eu penso em Deus como Criador, automaticamente eu penso num Deus que salvou essa criação. E eu celebro no domingo isso. Então eu creio que, assim como Constantino e muitos outros, foram usados por Deus para sistematizar, para organizar isso. Mas fica aqui, tem muita coisa, viu, irmãos? Isso aqui só essa parte deram 10 páginas assim. Então, é só para a gente terminar e resumir, para que vocês estudem e tenham essa visão, não estudem só para discutir com o sabatista. Eu acho até que você nem deveria discutir, porque a perspectiva é outra, não é? Então eu acho que é o que Paulo diz, não deixe isso pesar sobre você, não discuta sobre isso. Isso não é para ser discutido, isso é para ser desfrutado. Então, isso, meu irmão, é a mesma coisa. A mesma coisa, constrói os mesmos tabus, os mesmos erros que eles construíram lá atrás. Então não tem que discutir. Há uma realidade espiritual que tudo acontece, se você coloca assim, você vai ver, e o próprio Espírito vai convencendo o nosso coração. Artaxerxes. Sim, a mesma coisa. E ele tinha... O que está acontecendo com você? Isso. São coisas de Deus. Então tá lá. Então, isso ali é uma das coisas assim que eram líderes políticos. É uma coisa assim que a gente como crente, a gente precisava de confiar mais nisso, de viver isso mais. Porque às vezes a gente tem uma boa teoria, uma boa teologia, mas que não referenda a nossa praxis, não referenda essa teologia. É quando isso que deveria acontecer, quer dizer, a minha teologia deveria levar-me a praticar determinadas coisas. Se eu creio que Deus é, então Deus é, não é? É que os fariseus fizeram com ele. Então era um negócio. Tá. São chamados. Isso. E com gentil. E ele era.
Obrigado, filho. E ele... Então, é isso. Mas a perspectiva da nova aliança é esta. Quer dizer, não. Também é o que Joaquim disse. Quer dizer, nós não podemos também trazer toda essa carga para o domingo, porque se nós chegarmos no domingo... Isso. Fomos chamados à liberdade. Primeiro, nos regozijarmos nesse dia. Cultuarmos esse dia, cultuarmos a Deus, aproveitarmos que a gente tem um tempo, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos cantar, vamos nos reunir para que esse dia seja um dia de celebração. Por causa do fuso. Verdade. Todo jeito. Nós tivemos 9 em Araraquara, 4 não detectados, 2 em Belo Horizonte, 2 em Ribeirão Preto, 2 em São Paulo, 1 em Feira de Santana, 1 em Campina Grande e 1 em Kraljevo. Sérvia. Olha aí. Então serve, que Deus... Herzegovina. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor, nós queremos celebrar o Teu nome, todo o nosso coração. Porque sempre houve no Teu coração preocupação para conosco. O Senhor sempre criou todas as coisas. E continua trabalhando até hoje, criando estas coisas em prol de cada ser humano. E especificamente em prol daqueles que são do Senhor. E nós estamos, ó Deus, nesse grupo de privilegiados. Somos do Senhor. E agradecemos o Senhor pela bênção deste privilégio. Que o Senhor cuide de cada um de nós. Obrigado, Deus, pela bênção desse ajuntamento, do estudo da Tua palavra, do abrir da nossa mente pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que controla todas as coisas. E nós nos submetemos absolutamente ao Senhor. Cumpra em nós, Senhor, os Teus propósitos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos.